Fala, Futuro Infocorper! Beleza? Eu sou o Kesley e seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma capacitação do Bootcamp Experience 2020 da Infocorp. E hoje a gente vai falar sobre o termo de abertura de projeto, o TAP. O TAP é o documento mais importante do desenvolvimento. Na verdade, se você levar em consideração que o protótipo também é uma documentação, fica complicado esse duelo entre os dois. Mas o TAP é basicamente o documento que auxilia o PO no gerenciamento do projeto, porque está tudo descrito ali. Inclusive, o TAP é assinado pelo cliente e pelo PO, ou melhor, pelo cliente e pelo... É isso mesmo. Pelo cliente e pelo responsável pelo projeto, no caso, o PO. E o TAP, aliás, ele vem antes mesmo do contrato. Ou seja, todas as informações para o desenvolvimento do projeto estão constantes no TAP. Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente vê aqui é, claro, o nome do documento, termo de abertura de projeto, o nome do projeto. A gente costuma dar para o projeto o nome do produto ou então o nome da empresa que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, quando a gente fez um projeto para a empresa Flow Automação, o nome do projeto nosso era Flow Automação. Continuando, então, a gente tem aqui de cara um controle de versão. Isso para deixar evidente quem que mexeu em cada período daquele projeto. Então, aqui no nosso exemplo, temos a Paula Mendes, que fez a elaboração inicial desse documento no dia 2/4. Então, nós temos um sumário, porque é um documento um pouco extenso. E, primeiro, quais são os objetivos desse documento? E, primeiro, quais são os objetivos desse documento? Autorizar o início do projeto, atribuir os principais responsáveis e documentar os requisitos iniciais, as principais entregas, premissas e restrições do sistema. Eu deixei um comentário aqui que esse tópico não precisa alterar, porque esse documento sempre vai ter esse objetivo. Seguindo adiante, qual é a situação atual e a justificativa do projeto? Qual que é a dor desse cliente? O que esse cliente está precisando? E por que ele está precisando? Então, no TAP, você deixa explícito qual que é a situação atual desse cliente. Um exemplo que aconteceu comigo nesse sábado, eu fiz uma reunião com uma cliente, ela é dona de um pet shop, e o que a gente observou? Ela tem uma empresa já estruturada e ela está com algumas dificuldades de gestão. Então ela falou, Kesley, a minha empresa já funciona bem, eu faço o meu controle tudo em anotações, só que está um momento que eu estou com bastante cliente e às vezes eu tenho que olhar a cobrança tudo no caderno, às vezes eu tenho um caderno para cada cliente, questão de pacotes promocionais também, isso fica muito complicado para mim. E principalmente a questão de agendamento. Às vezes eu agendo uma cliente que fala comigo pelo WhatsApp e fica tudo meio complicado. Então, a dor dela é essa. A situação atual que ela se encontra é nessa dificuldade. E qual que é a justificativa do projeto? A gente resolver esse problema. Seguindo adiante, quais são os objetivos SMART e os critérios de sucesso para esse projeto? Tudo isso de uma maneira resumida. A gente não quer um textão, uma resenha de 3 páginas. Não. Tudo isso organizado em tópicos para ficar o mais pontual possível. Então, nesse caso, exemplo, diminuir o atraso em rematrículas em 80%, aqui a gente está falando de uma aplicação que faria para dentro da própria UFMT. Seria uma aplicação auxiliar ao AVA e ao SIGA. Então, essa aplicação teria um objetivo de diminuir o atraso em rematrículas em 80%, aumentar o acesso ao AVA em 20%. Observe que nesses critérios de sucesso e nesses objetivos SMART, a gente tem uma ideia um pouco mais quantitativa. Então é interessante que você coloque números nisso. Não é obrigatório, mas é sempre interessante. Bom, seguindo adiante. Escopo. O que é o escopo? O que vai ser desenvolvido? Um professor certa vez disse pra gente uma coisa ótima. O que é o escopo? É aquilo que você vai fazer. Então, se você está construindo uma ponte, o que é o escopo? A própria ponte. Os pilares, as travessas, se tem alguém da civil aqui que vai me matar, mas as travessas, o asfalto, o guarda-peito, a faixa em cima da ponte, isso seria o escopo. Ou então, se você está fazendo uma faxina, qual seria o seu escopo? Olha, eu vou limpar
esse quarto, eu vou limpar passando pano e vou limpar a teia de aranha. Isso seria o escopo. O restante do planejamento, quando você vai fazer isso, em que momento você vai começar uma tarefa e finalizar outra, é no decorrer do documento. Sério? Então, o escopo é esse primeiro... o que você vai estar fazendo. É muito interessante você ter um escopo definido com o cliente, porque é o escopo que dita o que vai ser feito e o que não vai ser feito. No caso de projetos web, eu gosto muito de ir fazendo o escopo com base nas páginas que serão feitas. Então, tanto na parte do front, a parte externa, que vai ter contato com o público, principalmente, porque o cliente costuma ser mais rigoroso quanto a isso. Página início, vão ter um bloco de informação, um bloco de localização, e o header e o footer. Ótimo. Também é interessante colocar o header. Quais os menus que vão ter no header? Ou então é interessante colocar também no footer. O que vai ter no footer? Então, isso que vai formando o escopo de um website. A parte do CMS. O CMS vai ter um CRUD para a página de produtos. Entendeu? Essa aqui é a lógica. Aqui a gente tem a EAP, Estrutura Analítica do Projeto, onde vão ser definidos uma data de início, uma data de final e o que vai ser feito. Seguindo a nossa lógica do processo de desenvolvimento, do mapa de processo, a EAP só é determinada uma vez que o time já foi determinado, depois que discutiu qual que vai ser o cronograma. Por quê? É com base no cronograma que a gente determina a EAP. Certo? Ok, quando que a gente vai conseguir fazer essas entregas? Então aqui a gente deixa as principais entregas esboçadas. E, logo em seguida, os principais requisitos das principais entregas. Tem aqueles requisitos que os clientes dão mais foco. Fique atento nesse requisito. Por quê? Esses requisitos que o cliente foca em te falar mais, que ele fala mais de uma vez, são aqueles requisitos que ele mais necessita. Então, deixa esboçado aqui, deixa registrado aqui quais são esses requisitos que o cliente faz tanta questão que tenha nesse produto. Então, seguindo adiante, nós temos aqui os stakeholders, as partes. Então, seguindo adiante, nós temos aqui os stakeholders, as partes interessadas no projeto. Então, quais são os stakeholders desse projeto? O cliente, né? Que ele é responsável por financiar o projeto, fornecer informações e validar as entregas. O público-alvo, que vai usar a aplicação, ele vai acabar testando também o público-alvo. É interessante a gente falar que a gente não vai usar o público-alvo como teste, mas a gente vai observar a reação desse público-alvo no desenvolvimento para ver como ele está reagindo. Se a gente precisa mudar alguma coisa para se adequar melhor a eles. Isso tudo faz parte da engenharia de software. E a equipe de desenvolvimento, PO, Scrum Master e os desenvolvedores. Bom, seguindo adiante, quais são as premissas desse projeto? O que são premissas? São aqueles princípios, aquelas condições necessárias para que esse projeto aconteça, para que esse projeto tenha sucesso. E, claro, tudo isso sem extrapolar o valor e o prazo. Eu estou deixando tudo isso que eu estou falando comentado aqui na lateral, tá? Então, um exemplo aqui do nosso sistema, que seria armazenado no servidor do STI. Ele precisaria da estabilidade desse servidor. Senão, a gente não conseguiria trabalhar e o projeto poderia extrapolar o limite de prazo. E temos também as restrições. Diferente das premissas, elas existem para o PO conseguir contornar aquela situação, para o PO conseguir gerir o projeto apesar dela acontecendo. Então, por exemplo, lembra que a gente falou que, como premissa, o servidor da STI precisava estar funcionando. Se o servidor da STI não estiver funcionando, meu amigo, o projeto não vai subir, porque os devs não vão conseguir subir aquilo para o servidor. Vai atrasar o projeto. Já uma restrição por exemplo, o projeto precisa ser entregue em até 15 meses. Então, o PO vai trabalhar para que aquele projeto seja entregue em até 15 meses. Ou então, a Maria vai estar afastada de 15 de fevereiro a 5 de março. O PO vai ter que trabalhar com o time para esses dois devs compensarem de alguma maneira, ou se for necessário, chamar um outro dev para ajudar no projeto nesse período. Então, as restrições são aquelas condições que existem e que o PO vai gerir o projeto para funcionar apesar dela estar acontecendo. E também temos os riscos, que são
aquelas condições que podem acontecer. Uma greve universitária, isso pode parar os estudantes. O que vai acontecer? Então, qual que é o impacto? No nosso caso, como é uma empresa júnior, provavelmente uma greve melhora o desenvolvimento do projeto. Ou então uma baixa aceitação dos alunos. O que vai acontecer? Ou os alunos não estão aceitando, então o projeto não está tendo sucesso. Então, o que a gente tem que fazer quanto a isso? Olha, a gente vai ter que pegar e refazer alguma coisa. E por último, o orçamento do projeto. E aí, a parte da Infocorp, eu coloquei aqui um exemplo, 1.800. A parte da Infocorp é dividida em análise e desenvolvimento. No caso aqui é um aplicativo, então eu coloquei aqui licença do Play Store, licença da Apple Store. E, para finalizar, as assinaturas do responsável do projeto e do cliente. Bom, pessoal, essa capacitação vai ficando por aqui. Esse documento, esse modelo vai ficar disponível para vocês e a gente vai cobrar esse documento também na seleção. Falou, pessoal, até mais!